E aí, gente, então agora eu vou falar um pouquinho sobre por que o método Chubbuck na minha vida. Voltamos agora à história da menininha com um barranco caindo na cabeça lá do sítio. Quem viu, se você tá agora tipo, hã? Eu vou recapitular um pouquinho. Eu vivia num sítio, eu tinha uma vida super difícil de grana, infraestrutura, de estresse familiar, enfim. Eu sempre entendi, isso é muito inconsciente, tá, gente? Então, assim, eu sempre entendi de alguma forma que o sucesso, o dinheiro, a prosperidade, as coisas boas, a realização, a força, blá, blá, não eram pra mim. Eu sempre carreguei um pouco essa sensação de ser inferior aos outros, de estar sempre pedindo um favor pra alguém, de estar olhando as pessoas meio como se elas merecessem as coisas e eu não. Fui seguindo a minha vida e fui conseguindo as coisas de uma certa forma aconteciam pra mim, assim. Eu comecei a ser atriz, então eu passava em alguns testes legais, eu fiz novelas, eu fiz séries, eu fiz filmes, eu fiz coisas que acho que muita gente gostaria de fazer. Mas de alguma forma eu sempre arranjava um jeito de me boicotar, de me enxergar como inferior, eu dava um jeito de ver que aquilo ali estava errado, como se Deus estivesse errado. Tipo, cara, eu acho que você deu pra pessoa errada. Você tem certeza que é pra mim mesmo? Isso acabava prejudicando a minha carreira. A coisa não deslanchava porque eu não entendia que eu tava no meu lugar. Acho que por dois motivos. Um é porque eu sempre carreguei aquela energia e aquela crença da minha criança de que aquilo não era pra mim. E dois, realmente não era o meu lugar. A minha vida mudou mesmo. Isso não é blá 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 pra vender aula. De verdade. A minha vida mudou quando o livro da Ivana chegou nas minhas mãos. Eu tenho um amigo que mora em Nova York e ele vive viajando pelos Estados Unidos e foi uma vez para Los Angeles e fez a aula da Ivana. E aí ele me ligou e ele falou: Marina, você tem que conhecer essa mulher. A melhor coisa que eu já vi em termos de atuação na minha vida. E ele é um cara que mora em Nova York há muito tempo. Ele já tinha visto vários dos grandes professores de Nova York. Ele já tinha lido Meisner, já tinha lido Strasberg. Ele fez um curso no Strasberg super longo. Ele conhece Susan Batson, ele conhece Stella Adler. E ele viu a aula da Ivana e falou: cara, você precisa conhecer essa mulher. Não tinha o livro dela em português no Brasil. Eu encomendei em inglês, li em inglês e falei: cara, esse troço faz muito sentido. Realmente tem uma coisa muito especial aí. Comecei a aplicar na minha atuação. Algumas pequenas, grandes mudanças começaram a acontecer na minha vida. E eu comecei a enxergar coisas por prismas diferentes, mas eu ainda não conseguia aplicar aquele negócio. Porque o livro, ele te abre uma visão. Ele abre um caminho, ele abre um novo olhar, mas ele ainda não ensina, assim, é muito difícil você conseguir realmente aplicar cada ferramenta no seu trabalho se você não tiver um acompanhamento de alguém. Mas aquilo fez tanto sentido pra mim que eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de aprender isso muito bem e eu preciso dar um jeito de ensinar isso no Brasil. Agora vem uma história. Eu nunca contei essa história. Alguns dos meus alunos sabem, mas assim, eu nunca contei pra muita gente, eu nunca contei no Instagram e eu acho ela muito curiosa, então eu vou contar aqui. Quando eu tinha 24 anos, eu fui numa astróloga. O nome dela é Selma. Eu sempre falo para as pessoas, gente, Selma, depois eu deixo o contato de Selma, que eu tenho certeza que vai estar nos comentários. Pelo amor de Deus, quero o telefone da Selma, porque isso sempre acontece quando eu conto. As poucas vezes que eu contei essa história. Selma falou pra mim aos 24 anos, eu falei, Selma, não tô sentindo essa... Assim, eu não sei, minha carreira não vai pra frente, eu não entendo, eu não sei se eu tô no meu lugar. Ela virou pra mim e falou assim, você é professora, Marina. Aí eu... What? Professora? Se tem uma coisa que eu nunca pensei em fazer na minha vida, era ensinar. Nunca. Isso nunca me passou pela cabeça. Já fiz faculdade de biologia, eu já trabalhei com várias coisas, mas assim, professora realmente era a última possibilidade. Eu fiquei puta da vida com Selma, porque eu pensei, cara, ela tá falando que eu não vou dar certo, sabe? Assim, que sacanagem. Ainda saí assim da sessão dela falando assim, não, tudo bem, tem astrologia, sim, mas tem o livre-arbítrio. Então eu vou fazer isso acontecer por mim. Eu não vou ser professora porcaria nenhuma, ela não sabe o que ela tá dizendo. E ela ainda falou uma coisa mais bizarra ainda, mais específica ainda. Ela falou, você é a professora
de uma técnica inovadora. Passaram-se 5 anos, menos até, foram até o livro cair na minha mão, foram uns 3 anos, mais ou menos. E eu fiquei ruminando aquela coisa do livro, mas eu ainda não tinha entendido que eu precisava ensinar aquilo. Até que um dia me chegou a informação de que a Ivana certificava pessoas ao redor do mundo para ensinar o método dela. E aí eu fui pesquisar e eu percebi que não tinha ninguém no Brasil. Falei, meu Deus do céu, ela tinha pessoas para mais de 30 países espalhados pelo mundo. Israel, Japão, Filipinas, acho que alguns países da África. Ela realmente tem gente no mundo todo e não tinha ninguém no Brasil. E aí eu entendi. Naquele momento, as peças do quebra-cabeça se encaixaram, caiu assim, pá, tudo fez sentido. A fala de Selma, 4, 5 anos depois, me vestiu como, assim, eu senti, foi muito louca a sensação daquele momento, porque realmente eu senti que eu tava vestindo, assim, a minha beca, sabe? Eu tinha sentado na minha cadeira. Em 20 dias, eu tava em Los Angeles fazendo meu treinamento. E, realmente, eu sou professora do primeiro fio de cabelo até a última unha do pé, é o que me faz feliz. Então, o motivo do método Chubbuck é basicamente esse. É o que me faz feliz, o que me preenche, o que me motiva é poder tocar as pessoas de uma forma única, que é o que esse método traz, que é o que a Ivana fez comigo e é o que eu pretendo cada vez mais fazer com as pessoas, porque realmente é de onde eu tiro a minha alegria de viver. Então, eu espero muito que vocês tenham essa mesma sensação que eu tenho aplicando esse método na carreira de vocês. Obrigada, até o próximo vídeo. Vai mandar se inscrever. Estou sendo obrigada. Não queria, tenho vergonha de fazer isso, mas me disseram que você tem que se inscrever no canal, ativar as notificações, é isso? Dá o joinha se você gostou. Fazer mais o quê? Compartilhar, dar like. Não, no YouTube não tem like, né? Comenta. Ai, tem like no YouTube. Então dá o seu like, que é o joinha, agora eu entendi. Ah, e uma coisa legal, vocês podem comentar com dúvidas, porque isso também vai dando pra gente mais ideias, mais material pra entrar aqui e atender as necessidades de vocês, que é basicamente o propósito.